Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a termoquímica, ok? Então, a termoquímica ela é uma área, né, da química que ela vai estudar especificamente, né, as trocas de calor que tem naquelas reações químicas, ok? Que no caso são as transferências dessas reações, né? Como que eu vou saber se essas reações elas vão liberar ou absorver calor, ok? Então, a termoquímica ela vai se preocupar com isso, certo? Então, vamos lá. Qual seria a definição, né, da termoquímica? A termoquímica ela se preocupa com as trocas de calor em uma determinada reação química, né, ou uma equação termoquímica, certo? Então, a termoquímica ela vai se preocupar com isso, com as transferências, né, que essas reações químicas podem ter, ok? Vamos definir alguns termos que são essenciais na termoquímica. Calor. O que seria calor? O calor seria a energia térmica em trânsito, tá? Então vamos lá. Na termoquímica também nós estudamos algumas grandezas, né? São as calorias e o joule, né? São duas grandezas que nós utilizamos bastante. Também tem o quilojoules, tá? Tem o quilocalorias, tá ok? Mas a principal é essa, né? Qual é a definição? Qual é a relação que vai ter de calorias para joule? 1 cal equivale a 4,18 joule. Essa é a relação que nós mais usamos na termoquímica. Tem outras? Tem, tá? Dentro da termoquímica também, para determinarmos, né, aquela reação termoquímica se vai liberar ou absorver calor, nós precisamos ter uma relação, né, desse aparelho, que nós chamamos de calorímetro. Tá? Esse Qzão aqui, ele é chamado de quantidade de calor, né? A quantidade de calor que vai ser liberado ou absorvido. O M é a minha massa, certo? O Czinho é o calor específico daquela determinada substância, né? Daquele determinado material que nós estamos trabalhando. E a minha variação de temperatura. Essa variação de temperatura nada mais, nada menos do que a minha temperatura final menos a minha inicial. Sempre vai ser isso, gente. Sempre nós vamos pegar a temperatura final menos a temperatura inicial. Tá? Aí nós vamos tirar o que? A variação de temperatura, certo? Nas reações de termoquímica, nós temos dois tipos, endotérmicas e exotérmicas. Nas reações endotérmicas, são aquelas que vão absorver calor. Se vão absorver calor, o ΔH dele vai ser maior do que zero. Se vai ser maior do que zero, automaticamente o sinal daquela reação vai ser positivo. E as reações exotérmicas, que é ao contrário da endotérmica? As reações exotérmicas vão liberar calor. Se vão liberar calor, o ΔH dele vai ser menor do que zero. Se vai ser menor do que zero, o sinal dela vai ser negativo, certo? Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês. Mudanças de estados físicos. Aqui nós vamos observar algumas mudanças que podem ocorrer no meu estado físico, né? Que nós sabemos que tem só três: o sólido, líquido e gasoso, né? Então, quais são as mudanças que podem ocorrer entre essas três estados? Do sólido para o líquido, nós temos o que? A mudança fusão. Do líquido para o gasoso, nós chamamos de quê? De vaporização. Ok? Do gasoso para o líquido, aqui eu posso ter a condensação ou a liquefação. Certo, meninos? Nós podemos ter esses dois casos. Do gasoso para o líquido, podemos ter condensação ou liquefação, né? E do líquido para o sólido, nós chamamos de solidificação, ok? Agora nós temos do sólido para o gasoso, né? Do sólido para o gasoso, ele é chamado de quê? De sublimação. E do gasoso para o sólido? Turma, aqui é só o termo, né, que muda, né? Tem alguns autores que eles chamam de ressublimação, de sublimação, mas o que vai mudar
é a forma de como essas substâncias vão ocorrer, tá ok? Como está vindo da direita para a esquerda, ele vai o que ser chamado de quê? Elas vão liberar calor, tá? Elas vão liberar calor. Se vão liberar calor, elas são chamadas de quê? De reações exotérmicas, ok? Da direita para a esquerda. Agora, quando eu saio da esquerda para a direita, são as reações o quê? Endotérmicas. Se eu tenho as reações endotérmicas, elas vão o quê? Absorver calor, certo? Aqui elas vão absorver calor. Se vão absorver calor, meninos, tem outros termos que nós utilizamos também. A substância vai aquecer. Se vai aquecer, elas vão absorver calor. Se vai absorver calor, são chamadas de reações endotérmicas, tá? Nas reações exotérmicas, que vão liberar calor, é onde a setinha aqui está ao contrário, desculpa, ela vai o que? Resfriar, tá? Se vai resfriar, elas são chamadas de quê? De reações exotérmicas. Se são chamadas de exotérmicas, elas vão liberar calor para o meio ambiente, né? Para a natureza, certo? Então, galerinha, obrigado. Espero que vocês tenham gostado.